Você foi enganado. Toda a sua vida. Disseram que a honestidade era a melhor política, que a verdade sempre vence, que os bons são recompensados. Mas olhe ao seu redor. Quem está no topo? Os mentirosos, os manipuladores, os que jogam sujo. E você que sempre fez o certo, que nunca passou ninguém para trás, que dormiu com a consciência limpa. Onde está? Provavelmente no mesmo lugar. Ou pior, assistindo incompetentes subirem, vendo sociopatas prosperarem, observando a mediocridade, ser premiada enquanto sua integridade. Bem, sua integridade não paga as contas, não impressiona ninguém, não abre portas, na verdade fecha, porque enquanto você joga pelas regras, eles jogam para vencer. E adivinhe, eles estão vencendo. Dói, não é? Saber que cada vez que você escolheu ser honesto, alguém escolheu ser esperto e levou vantagem. Cada vez que você disse a verdade, alguém contou uma mentira convincente e conseguiu o que queria. Cada vez que você respeitou os limites, alguém os atravessou e pegou o prêmio. E o pior, a sociedade que prega a honestidade recompensa a desonestidade. O sistema que exige ética premia a falta dela. O mundo que valoriza a verdade funciona na base da mentira. Maquiavel viu isso há 500 anos e teve a coragem de dizer o que ninguém queria ouvir. A moralidade é um luxo que apenas os poderosos podem se dar. Para o resto de nós, é uma corrente, uma desvantagem competitiva, um handicap autoimposto num jogo onde os outros não têm limitações. Ele não estava celebrando a maldade. Estava revelando a mecânica do poder, mostrando como o mundo realmente funciona quando você remove o véu da hipocrisia social. E a verdade é brutal. Os honestos perdem porque jogam um jogo diferente. Eles seguem regras que seus oponentes ignoram. É como entrar numa luta de rua usando as regras do boxe. Nobre? Sim. Eficaz? Não. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre Maquiavel. Ele não estava dizendo para você se tornar mal. Estava dizendo para você entender o mal. Não para praticá-lo necessariamente, mas para reconhecê-lo, antecipá-lo, defender-se dele. Porque a ignorância sobre a natureza humana não é virtude. É vulnerabilidade. Pense nos momentos mais frustrantes da sua vida. Aposto que a maioria envolve alguém quebrando as regras e se beneficiando disso. Aquele colega que levou crédito pelo seu trabalho. Aquele amigo que contou seus segredos. Aquele chefe que prometeu e não cumpriu. Todos eles entenderam algo que você não quis aceitar. No jogo do poder, a ética é opcional. E não, isso não é cinismo, é observação. Olhe para a política. Olhe para os negócios. Olhe para os relacionamentos. Onde estão os honestos? Geralmente no meio ou embaixo da pirâmide. Servindo, obedecendo, esperando que a justiça prevaleça. Enquanto isso, os flexíveis moralmente, eles escrevem as regras, definem o jogo, distribuem as cartas. O problema não é que você seja honesto. O problema é que você é ingênuo sobre a desonestidade dos outros. Você projeta sua ética neles. Assume que todos jogam limpo. Confia quando deveria verificar. Acredita quando deveria questionar. E isso não é nobreza. É negligência. Maquiavel entendia algo fundamental. O poder não tem moral. Ele flui para quem o busca com mais eficiência, não para quem o merece mais. É como a água. Sempre encontra o caminho de menor resistência. E a honestidade? Ela cria resistência. Muito resistência. Veja os políticos bem-sucedidos. Não os ideólogos, os pragmáticos. Eles fazem promessas que não podem cumprir, alianças que vão trair, discursos que não acreditam. E funcionam. Por quê? Porque entendem que a política é teatro. E no teatro, o que importa não é a verdade do ator, mas a credibilidade do personagem. Ou olhe para o mundo corporativo. Quantas empresas pregam valores que violam diariamente? Quantos CEOs falam de ética enquanto exploram brechas legais? Quantos departamentos de RH falam de família enquanto demitem sem piedade? A hipocrisia não é bug do sistema. É feature. Você deve estar se perguntando: então devo me tornar como eles? Devo abandonar meus princípios? Devo vender minha alma? Não. Esse é o erro que muitos cometem ao ler Maquiavel. Acham que é um manual para se tornar mal. Não é. É um manual para entender o mal. E há uma diferença enorme. O que Maquiavel propõe não é que você se torne desonesto, mas que pare de ser ingênuo sobre a honestidade. Que entenda quando ela é uma força e quando é uma fraqueza. Que aprenda a diferença entre ser bom e ser tolo. Porque sim, existe diferença. Ser bom é escolher fazer o certo quando você tem opção. Ser tolo é fazer o certo quando isso te destrói. Ser bom é ter princípios. Ser tolo é ser escravo deles.
Ser bom é jogar limpo com quem joga limpo. Ser tolo é jogar limpo com quem joga sujo. A lição de Maquiavel não é seja mau, é seja esperto. Não é abandone a ética. É entenda quando a ética é recíproca e quando é unilateral. Não é minta sempre. É saiba quando a verdade é uma arma contra você. Olhe para a natureza. O leão não é mau por caçar a gazela. A águia não é cruel por pegar o peixe. Eles entendem as regras do jogo em que estão e agem de acordo, sem moral, sem julgamento, apenas com eficiência. O problema dos honestos é que eles querem jogar o jogo da natureza com as regras da civilização e perdem. Mas aqui está o plot twist que poucos entendem sobre Maquiavel. Ele não estava eliminando a moral. Estava criando uma nova. Uma moral baseada em resultados, não em intenções. Uma ética do poder, não do dever. Um código para vencer, não apenas para sobreviver. E essa é a parte mais perturbadora. Muitas vezes, os maus fazem mais bem ao mundo que os bons. O político corrupto que constrói hospitais para ganhar votos salva mais vidas que o honesto que nada faz. O empresário ganancioso que cria empregos por lucro ajuda mais famílias que o altruísta sem recursos. A questão não é a motivação, é o impacto. Claro, isso não justifica todo o mal, mas complica nossa visão simplista de bem e mal. Força-nos a pensar além do preto e branco moral. Exige que consideremos contexto, consequências, complexidade, coisas que a honestidade pura ignora. Você conhece a expressão o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções? Maquiavel diria, e o caminho para o céu pode ser pavimentado de más intenções. Porque no final, o que importa mais? O que você pretendia fazer ou o que você efetivamente fez? Aqui está uma verdade dura. Sua honestidade pode estar prejudicando as pessoas que você ama. Sua recusa em jogar o jogo pode estar privando sua família de oportunidades. Sua insistência em ser puro pode estar perpetuando injustiças que você poderia combater se fosse mais pragmático. Imagine um médico que se recusa a mentir para um plano de saúde corrupto. Nobre, certo? Mas, e se essa mentira salvasse a vida de uma criança? E se essa honestidade condenasse um inocente? Onde fica a ética agora? Maquiavel diria: a ética está no resultado, não no método. Isso não significa que tudo é permitido. Significa que nem tudo é proibido. Que as regras absolutas são, para mentes absolutas, que o mundo real exige flexibilidade moral, não rigidez ética. Que às vezes o menor mal é o maior bem possível. Os honestos perdem porque vivem num mundo imaginário. Um mundo onde as regras são respeitadas, onde a justiça prevalece, onde o mérito é reconhecido. Mas esse mundo não existe. Nunca existiu. É uma história que contamos para dormir melhor. Enquanto isso, no mundo real, as regras são sugestões, a justiça é negociável e o mérito é o que você consegue pegar. Maquiavel não inventou essa realidade. Apenas a descreveu. Não criou as regras. Apenas as revelou. Não corrompeu o jogo. Apenas mostrou como ele sempre foi jogado. E a reação violenta contra suas ideias prova de quão profundamente estamos investidos na mentira da moralidade universal. Mas vamos falar especificamente sobre você, sobre sua situação. Você que está assistindo isso porque sente que está sendo passado para trás, que está jogando limpo num mundo sujo, que está perdendo para pessoas piores que você. O que fazer? Primeiro, pare de se ver como vítima da sua honestidade. Você escolheu ser honesto, e isso tem consequências. Aceite-as, não como punição, mas como preço. Toda escolha tem um. A desonestidade tem o dela, a honestidade tem o dela. A questão é, qual preço você está disposto a pagar? Segundo, aprenda a ler o jogo, não para jogá-lo necessariamente, mas para não ser jogado. Reconheça quando estão mentindo para você. Identifique quando estão manipulando. Antecipe traições. Não por paranoia, mas por prudência. A ingenuidade não é virtude, é negligência. Terceiro, estabeleça limites flexíveis. Seja honesto com quem merece honestidade. Seja cauteloso com quem demonstra cautela. Seja estratégico com quem é estratégico. Reciprocidade não é hipocrisia, é inteligência. Trate as pessoas como elas te tratam, não como você gostaria de ser tratado. Quarto, escolha suas batalhas. Nem toda causa vale a pena morrer. Nem todo princípio merece sacrifício total. Às vezes, ceder num ponto permite vencer em outro. Às vezes, perder uma batalha é ganhar a guerra. Estratégia não é covardia, é sabedoria. Quinto, entenda que poder não é mal em si. É uma ferramenta. Pode construir ou destruir. Pode oprimir ou libertar.
pode corromper ou purificar. Depende de quem o exerce e como. Buscar poder não é imoral, é necessário, porque sem poder, até suas boas intenções são inúteis. Sexto, aceite a complexidade moral do mundo. Nem tudo é preto ou branco, a maioria é cinza. E navegar no cinza exige mais que regras simples. Exige julgamento, contexto, nuance, coisas que a honestidade absoluta não permite. Sétimo, construa alianças estratégicas. Não precisa gostar de todos com quem trabalha. Não precisa admirar todos que ajuda. Às vezes, o inimigo do seu inimigo é seu amigo temporário. Às vezes, o aliado inconveniente é melhor que o inimigo declarado. Você já deve estar cansado disso. De ser tratado como nada. De trabalhar mais que todo mundo e não ser visto. De ter as melhores ideias ignoradas. De assistir os incompetentes serem promovidos enquanto você permanece na mesma posição. Cada reunião é mais uma humilhação. Cada conversa mais uma prova de que ninguém te leva a sério. Você sente aquele aperto no peito. Aquela raiva surda quando alguém pega a sua ideia e recebe os créditos. Sente o sangue subir quando explicam algo óbvio para você como se fosse uma criança. E o pior, você sabe que é melhor que eles. Sabe que tem mais capacidade, mais conhecimento, mais potencial. Mas ninguém vê. Ninguém reconhece. É como gritar em uma sala vazia. Sua voz some antes mesmo de ecoar. Talvez você já tenha chorado de frustração. Talvez tenha pensado em desistir. Talvez tenha se perguntado o que há de errado com você. Por que os medíocres prosperam enquanto você definha? Por que os barulhentos são notados enquanto sua competência é invisível? Mas e se eu te dissesse que essa invisibilidade não é uma maldição? E se descobrisse que enquanto você sofre em silêncio, está adquirindo a arma mais letal que existe no jogo do poder? A capacidade de agir sem ser vigiado? Você acha que está perdendo tempo, que está sendo deixado para trás. Mas na verdade, está sendo estrategicamente posicionado pela vida em um lugar único. Um lugar que apenas os verdadeiros vencedores conhecem. O lugar onde nascem os impérios. A psicologia sombria da invisibilidade. Existe uma razão pela qual você se sente assim. Não é coincidência, não é azar. É um padrão que se repete há milênios. Os verdadeiros predadores nunca anunciam sua chegada. Eles observam, estudam, aguardam. E quando atacam, já é tarde demais para a presa reagir. Pense nos serial killers mais bem-sucedidos da história. Não eram os óbvios, os violentos, os que chamavam atenção. Eram os invisíveis, os vizinhos simpáticos, os colegas de trabalho quietos. Ted Bundy era charmoso, educado, invisível em sua normalidade. Isso não é uma glorificação, é uma lição sobre o poder da invisibilidade. No mundo corporativo, político e social, os mesmos princípios se aplicam. Aqueles que sobem gritando seus méritos criam resistência. Aqueles que avançam em silêncio encontram portas abertas. Raj, por que ser subestimado é sua maior vantagem? Quando as pessoas te subestimam, elas cometem 3 erros fatais. 1. Revelam suas fraquezas. Quem não te considera uma ameaça baixa a guarda. Mostra seus pontos fracos. Compartilha informações que jamais compartilharia com um rival reconhecido. 2. Não se protegem de você. Ninguém constrói defesas contra o que não percebe como perigo. Você tem acesso livre a territórios que seriam fortemente vigiados se vissem você como competidor. 3. Te dão tempo para crescer. Enquanto focam nos players óbvios, você tem espaço para se desenvolver sem interferências, sem sabotagem, sem competição direta. Akulugu, o preço da invisibilidade e por que vale a pena. Não vou mentir. Para você, a invisibilidade dói. Dói ver outros recebendo crédito pelo seu trabalho. Dói ser ignorado em conversas importantes. Dói quando sua opinião é descartada sem consideração. Mas cada momento de dor é um investimento. Cada humilhação é um degrau. Cada vez que você é ignorado, está acumulando uma dívida que o universo terá que pagar, com juros compostos. A diferença entre você e eles é simples. Eles precisam da validação agora. Você pode esperar. Eles gastam energia buscando aplausos. Você investe energia construindo competência. Icon, os arquitetos da sombra. Exemplos históricos. Laku, Sun Tzu, o estrategista fantasma. Pouco se sabe sobre Sun Tzu. Alguns historiadores duvidam que ele tenha existido, mas seus ensinamentos moldaram milênios de estratégia militar e empresarial. Ele escreveu: toda guerra é baseada em decepção. Não há maior decepção do que parecer irrelevante. Warren Buffett, o bilionário invisível. Por décadas, Warren Buffett foi apenas um investidor chato de Omaha. Sem glamour, sem escândalos, sem presença nas mídias sociais. Enquanto outros faziam barulho em Wall Street,
Ele comprava empresas subvalorizadas em silêncio. Hoje vale mais de 100 bilhões de dólares. Amancio Ortega, o império discreto fundador da Zara. Um dos homens mais ricos do mundo. Quantas entrevistas dele você viu? Quantas fotos? Enquanto outros CEOs buscam holofotes, ele construiu um império da moda operando nas sombras. Olha, a neurociência da subestimação. Estudos em neurociência revelam algo fascinante. Nosso cérebro economiza energia, ignorando o que considera irrelevante. É um mecanismo de sobrevivência. Não podemos processar todos os estímulos. Isso significa que quando você é categorizado como não ameaça, literalmente desaparece do radar cognitivo das pessoas. Elas não escolhem te ignorar. O cérebro delas faz isso automaticamente. E aqui está o truque. Uma vez que você sai do radar, pode operar com liberdade total. Pode observar padrões que outros não veem. Pode identificar oportunidades que outros ignoram. Pode se posicionar estrategicamente sem resistência. RASCOS, o protocolo dos ignorados. Se você quer transformar sua invisibilidade em poder, siga estes passos. RASCOS 1. Mate seu ego. Ou ele te matará. Seu ego quer ser visto, quer reconhecimento, quer validação. Mas o ego é seu inimigo neste jogo. Cada vez que cede ao ego e busca atenção, perde a vantagem da invisibilidade. Exercício mental. Toda vez que sentir a necessidade de se provar, pare, respire, pergunte-se: isso me aproxima do meu objetivo ou apenas alimenta meu ego? Lucas. 2. Observe como um predador. Enquanto eles falam, você escuta. Enquanto eles se exibem, você analisa. Cada interação é uma oportunidade de coletar inteligência. Quais são seus medos? O que os motiva? Onde estão seus pontos cegos? Como tomam decisões? Anote tudo, mentalmente ou fisicamente. Você está construindo um dossiê que será sua arma quando chegar a hora. 3. Construa em segredo. Use sua invisibilidade para desenvolver habilidades sem pressão, criar conexões estratégicas discretamente, testar ideias sem escrutínio, falhar sem consequências públicas. Lembre-se, cada fracasso privado é uma lição gratuita. Cada fracasso público tem um preço. 4. Escolha o momento. O timing é tudo. Revelar-se cedo demais desperdiça a vantagem. Tarde demais perde a oportunidade. O momento certo geralmente é quando você tem algo inegável para mostrar. O mercado ambiente está pronto. Seus rivais estão vulneráveis. Você pode sustentar a atenção que virá. Marros. A psicologia dark da revelação. Quando finalmente sair das sombras, o impacto psicológico nos outros será devastador. O cérebro humano odeia ser surpreendido. Quando alguém que era ninguém suddenly surge como ameaça, cria dissonância cognitiva. Eles terão que escolher entre 1. Admitir que estavam errados, ego ferido. 2. Negar sua relevância, negação da realidade. 3. Aceitar a nova dinâmica, perda de poder. Qualquer escolha os enfraquece. E você ganha. Ora, os sinais de que você está no caminho certo. Como saber se sua estratégia está funcionando? 1. Você para de buscar validação. O silêncio não te incomoda mais. 2. Pessoas começam a revelar segredos na sua presença, porque não te veem como ameaça. 3. Você nota padrões que outros ignoram. Sua perspectiva externa oferece clareza. 4. Sente-se estratégico, não vitimizado. A invisibilidade vira ferramenta, não fardo. 5. Acumula pequenas vitórias privadas, que ninguém vê, mas que somam poder. Parece o lado sombrio do sucesso tardio. Quando você finalmente emergir e vencer, haverá consequências psicológicas. Lessa X. A síndrome do impostor reversa. Você passou tanto tempo sendo ignorado que quando o reconhecimento vier, parecerá surreal. Parte de você pode rejeitar o sucesso por não estar acostumado com ele. A vingança silenciosa. Haverá tentação de humilhar aqueles que te ignoraram. Resista. A verdadeira vitória é a indiferença ao passado deles. O isolamento. Do topo, quando você vencer, descobrirá que o topo é solitário, mas você já está acostumado com a solidão. É sua vantagem final. Recollerie, a arte da guerra psicológica. Sun Tzu disse: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Sua invisibilidade te dá ambos.
Conhecimento profundo dos outros, observação sem interferência. Conhecimento profundo de si, solidão forçada gera introspecção. Enquanto eles lutam batalhas públicas por migalhas de atenção, você se prepara para a guerra que realmente importa. A guerra por resultados concretos. Ajnal, o paradoxo do reconhecimento. Aqui está a ironia final. Quando você para de buscar reconhecimento, ele te encontra. Quando para de precisar ser visto, se torna impossível de ignorar. Porque reconhecimento persegue valor, não barulho. E valor real é construído no silêncio, na disciplina, na consistência invisível. A transformação final. O objetivo não é permanecer invisível para sempre. É usar a invisibilidade como incubadora. Como uma estufa onde você cresce, protegido até estar forte o suficiente para enfrentar as tempestades. Quando emergir, você será mais resiliente, sobreviveu ao isolamento. Mais estratégico, aprendeu observando. Mais perigoso, ninguém conhece seus métodos. Mais preparado, teve tempo de se desenvolver. O protocolo de emergência. Quando decidir sair das sombras, faça com precisão cirúrgica. 1. Tenha provas incontestáveis. Resultados que falem por si. 2. Controle a narrativa. Não deixe outros contarem sua história. 3. Seja seletivo. Não desperdice energia tentando impressionar todos. 4. Mantenha mistério. Não revele todos os seus métodos. 5.